Amados irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Por favor, queiram tomar os seus assentos. Quero agradecer ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso pastor, pela oportunidade que ele nos concede em poder trazer uma simples e rápida reflexão nesta manhã de terça-feira. Agradecendo também ao pastor José Wellington Costa Júnior pela oportunidade que se nos oferece, ao pastor Paulo Bongart, que está dirigindo o devocional desta manhã. Meus cumprimentos ao missionário companheiro Arnaldo Mendonça, que está aqui. Cumprimentos ao pastor José Genésio, um amigo de Rondonópolis, Mato Grosso. E eu gostaria de poder individualmente cumprimentar a todos os amigos e companheiros que se fazem presente nesta manhã. Eu participo da Escola Bíblica do Belém há 31 anos, desde 1973. E o interessante é que esta escola bíblica, ela é tão salutar e significativa que cada ano que passa nós temos mais desejo de participar dela. Quando ainda estava na Califórnia, nos Estados Unidos, eu não tinha os meus documentos regularizados de imigração, portanto, não podia vir ao Brasil. Eu assistia, através dos vídeos, os nossos professores, os nossos preletores. Essa manhã, por exemplo, foi muito importante para mim ouvir o pastor doutor Caramuru, que eu considero como um PhD na área da escola dominical. E em seguida vem pastor Leles, nosso amigo, nosso companheiro, também de longas datas, com esse ensino. Por que essas palavras? Foi uma ministração muito importante. Eu quero agradecer também de público nesta manhã, pastor Joel Freire Costa, nosso superintendente na América, meu pastor lá na América, onde coopero junto a ele quando não estou no Brasil. De sorte que agradecimentos a toda esta organização da escola bíblica que ora se realiza. Pastor José Wellington, nesses 31 anos que participo da escola bíblica aqui no Belém, ainda não me habilitei a receber o certificado. Que isso? E o diploma vai demorar muito para ser diplomado pela escola bíblica do Ministério do Belém. É como a escola bíblica dominical. A gente participa desde que nasceu. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. E como criança nos conduzia à escola dominical. E eu não fui até hoje diplomado pela escola bíblica dominical. Aliás, é bom lembrar que nas academias da Grécia, aqueles que iniciavam estudando recebiam no primeiro ano o título de sábios. No segundo ano, eles recebiam o título de filósofos, mas no terceiro ano eles recebiam o título de discípulos. É o que nós estamos fazendo aqui, sendo discipulado, sendo instruído, em outras palavras, aprendendo cada vez mais. Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, o princípio
no capítulo de número 21 e versículo de número 14. E nós vamos ter como título: o que fazer quando faltar pão e água? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Nós vamos focalizar nesta reflexão a história de duas personagens, Agar e seu filho Ismael, que foram mandados embora. Agar foi despedida, e a sua história é conhecida como cheia de lutas, fugas, sofrimento, solidão, rejeição, medo. Mas Agar, sobretudo, estava diante de três coisas importantes. A primeira, superação. A segunda, sustentação. E a terceira, provisão. A intervenção divina a seu favor foi uma forte experiência divina nos momentos mais cruciais da vida de Agar. Quando lemos Gênesis capítulo 16, nós encontramos a história desta família: Abraão, Sara e agora a escrava, a serva egípcia por nome Agar. Deus, quando traça um projeto e um plano, Ele cumpre a seu tempo. Abraão já estava velho e Agar também já estava de avançada idade. A Bíblia chega a descrever que Sara já havia perdido o costume das mulheres, ou seja, aquele fluxo de sangue que era comum às mulheres férteis, ela já havia perdido e já estava com vários anos de idade. Eu imagino Sara de cabelos grisalhos, cabelos brancos, mas a promessa de Deus era com Abraão e Sara. E às vezes nós queremos colocar um arranjo para que Deus cumpra o projeto em nossa vida. Em princípio, Sara pensava, por ser estéril, que o herdeiro seria o Damasceno, o Eliezer. Em princípio, ela pensava que se cumpriria nele. Depois, esta Sara providencia uma serva, uma escrava egípcia para Abraão. Pelo que entendemos de forma conjuntural, esta Agar era muito bela, era muito bonita. Mas note bem que ao nascer Ismael de Abraão e Agar, o menino foi crescendo, e logo em seguida, alguns anos depois, nasceu Isaque para o cumprimento da promessa.
Agora veja, dois irmãos, Ismael e Isaac, um com 16 anos, outro com 2 anos, brincando. E como é próprio de irmãos, às vezes eles têm arengas, eles têm desentendimentos. E agora Sara não estava contente em ver aquela situação do seu filho se desentendendo com o filho da escrava. E agora chega para Abraão e diz: despede esta mulher, manda embora esta mulher. Veja os problemas que passaram a existir naquela família patriarcal. Mas Abraão não queria, em princípio, despedir a escrava. Ele foi recusando a atitude de repulsa do seu filho com a escrava, mas Deus falou com Abraão: Abraão, ouça a tua mulher. Nem sempre a gente quer ouvir a mulher, né? E a mulher é sempre uma adjutora, companheira, alguém instrutora. Ouça a tua mulher. E Abraão despediu à noite, como foi lido no texto, aquela mulher, Agar, e o seu filho Ismael com pão e odre de água. E ela saiu errante pelo deserto. E é neste momento crucial da vida de Agar, é nesta trajetória de Agar que se assemelha a muitas pessoas que levam uma vida de solidão, de abandono, enfrentando os desertos da vida. É que no capítulo 6, repetindo novamente, Deus vem ao encontro de Agar numa revelação teofânica. Gênesis 16:7 diz que o anjo do Senhor achou Agar junto a uma fonte de água no deserto. Junto à fonte no caminho de Sur. Veja que o anjo diz: Agar, serva de Sara, de onde vens? Para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sara, ou Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe disse: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Você foi despedida, desprezada, rejeitada, mas a sua vitória está em se humilhar diante da sua senhora. Nós obreiros esquecemos desta regra. Às vezes somos despedidos, vivemos em solidão, em sofrimento, em fuga, em luta, às vezes perseguido, e esquecemos que a bênção de Deus está na origem. Humilha-te. Era necessário Agar voltar. E como voltar agora? Voltar estava a vitória de Agar. Quem sabe você foi ofendido, perseguido, humilhado, e Deus está dizendo a você: humilha-te, porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Basta lembrar que lá no livro de Jó nós encontramos um Jó provado por 7 vezes. Se existe alguém
que foi provado na Bíblia foi Jó. E como se não bastasse, os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade, Zofar, o levaram a um tribunal diante de Deus, um tribunal moral, onde Jó foi desmoralizado, onde Jó foi acusado de pecado. Eu imagino aquelas palavras dos seus amigos, que para mim não são amigos, mas lá no último número do livro de Jó, por ser um livro poético, vamos chamá-lo de capítulo. No último capítulo de Jó, nós estamos vendo Deus falando com ele: eu vou mudar o seu cativeiro, eu vou mudar a sua sorte. Mas o passa-ordem, a chave secreta para essa vitória, você que está, Jó, numa nova experiência, porque agora você não está vivendo do que ouvia, mas você está vivendo de forma pessoal uma experiência comigo, dizia Deus a Jó. Porque Jó disse: agora os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, eu agora conheço ao Senhor. Deus disse a Jó: você, antes de receber o dobro, antes de receber a sorte, antes que o seu cativeiro seja mudado, você vai orar. Se fosse eu perguntar: o que, Senhor? Você vai orar pelos seus amigos. E Deus não disse seus inimigos, não, amigos. Olha os amigos que Deus levanta em nossa peregrinação, em nossa carreira. Eles são para te ajudar, irmãos. Você diz que é pedra no sapato, mas não é. É Deus que faz isto. É Deus que opera assim para abençoar o seu ministério, para abençoar a sua vida. Quando Paulo escreveu aos Filipenses e os irmãos estavam visitando na prisão, as suas palavras foram estas: as coisas que aconteceram comigo contribuíram para o melhor proveito do Evangelho. Saiba que essas crises, essas circunstâncias em sua vida faz com que você cresça, amadureça, tenha um caráter perfeito diante de Deus. Lá estava o anjo falando com Agar. Agora veja que Deus, que tem compromisso com Ele mesmo, Deus é fiel na sua íntegra, mas Deus é fiel absolutamente. Este Deus agora vem e faz uma promessa através daquele anjo: multiplicarei sobremaneira a tua semente, e que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Deus ainda promete para aquela escrava, para o seu filho, uma abençoada semente e uma grande descendência. O que Deus projeta, o que Deus diz, o que Deus fala, Ele cumpre, Ele confirma em nossas vidas. Esteja certo disto. É na solidão do deserto que Agar tem um encontro com o próprio Deus, como acabamos de dizer. É nessa trajetória que Agar cumpre o que o anjo lhe pediu: volte, humilhe-te diante de Sara, a tua senhora. E Deus agora exaltou Agar. Deus agora passou
a dar condições a Agar de superação diante de todas aquelas situações. Mas note bem que Deus estava dando a Agar sustentação para a sua carreira. Eu quero dizer-lhe nesta manhã que Deus não esqueceu de você. Como diz o pastor Edson José, que orou por mim, ele não te perdeu de vista. E há para você uma promessa de Deus de sustentação. Eu ouço nesta manhã o hino de número 4 de nossa harpa cristã, que diz: Deus cuidará de ti, Deus velará por ti, no teu sofrer, no teu viver, no teu caminhar, seja em qualquer situação da vida, Deus promete sustentação. Nem que ele tenha que fazer como fez com Elias, mandar corvos levar carne e pão todos os dias, mas ele proverá o meio de sustentação para a sua vida. E ainda se o ribeiro de Querite secar, Deus já tem uma outra situação para você. Eu tenho ordenado, não um empresário, não um rico, mas eu tenho ordenado uma viúva. Esses são métodos e meios de Deus. Deus vai garantir esta promessa na sua vida de sustentação. Eu estou no ministério há 47 anos, fui consagrado muito novo, faltava 2 meses para 18 anos, e o saudoso pastor Rodrigo Silva Santana, na convenção da Bahia, no último sábado da convenção, começou a chamar os nomes, e eu levei aquela surpresa quando ouvi o meu nome. Com apenas 17 anos e 10 meses, faltavam 2 meses para completar 18 anos, eu fui consagrado para o presbitério. E em 72, quando cheguei em São Paulo, em Santo André, estava lá uma convenção estadual sendo realizada, hoje chamado Comadesp, e alguém me disse: o senhor tem que se retirar aqui dessa assembleia, porque a assembleia é só para obreiros. Aí eu tirei a minha credencialzinha lá da Bahia, bem surrada, e disse: olha, eu sou presbítero. Aí ele falou: mas o senhor é tão novo assim? Eu falei: é, exatamente, eu sou presbítero. Ah, então o senhor, desculpe. Eu fiquei lá sentado, magrinho, naquela época era magrinho. Foi o início da sustentação, viu, irmão? Era bem magrinho, e graças a Deus, até hoje, Deus não deixou faltar pão e água. Deus está garantindo para você, como promessa, nesta manhã, que Ele vai cuidar e velar de você. Aleluia! Ele cuidará de você. Mas esqueça, como obreiro, o que nós chamamos de mágoa e ressentimento. O obreiro não pode ter no seu interior mágoa, ressentimento, amargura. Já imaginou quanta pressão a gente leva? Quanta ofensa, quanta injúria, quanta situação caluniosa contra nós. E o interessante é que, como obreiro, nós não tomamos a iniciativa judicial. Nós vamos para os pés de Jesus orar, agradecer a Deus, e nem entregar aqueles que nos causaram mágoa e ressentimento, que Deus toma conta disso, irmão. Não precisa nem entregá-los. Deus vai trabalhar a seu favor. Mas tire do seu coração a mágoa e o ressentimento que impedem o prosseguimento de receber as bênçãos de Deus em nossa vida. O segredo está na humilhação. Humilhe-se perante o Senhor e Ele te exaltará. Perdoe, porque Deus amou a Davi,
Entre as maiores características de Davi, ele tinha um coração perdoador. O obreiro não pode levar mágoa e ressentimento, até porque ele está prejudicando sua própria saúde. Ore pelos seus irmãos, Deus vai mudar a situação. Glória a Deus. Ismael significa no seu próprio nome um homem provado. Deus o livrou das angústias e do medo. Observem que quando este Ismael já estava desfalecido, parecia que tudo tinha acabado para ele, estava debaixo de uma árvore. A sua mãe o distanciou por uma distância de um tiro, ou seja, 800 metros, quase 1 quilômetro. Disse: eu não quero ver o meu filho morrer aqui nesse deserto. Aí deixou-lhe debaixo de um arbusto. Quem sabe você está pensando que vai morrer e que tudo acabou. Eu venho dizer a você que não acabou. Deus tem ainda um caminho grande para que você possa percorrer. Glória a Deus. E ela afastou-se para não ver o seu filho morrer. Ela não queria continuar ouvindo a voz do menino e o seu choro. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o lamento, o choro, a voz do menino, e veio a seu encontro e proporcionou para ele algo sobrenatural, uma fonte que lhe daria água e pão para sobreviver. Glória a Deus. Eu estou chegando ao final dessa primeira parte, e nós que às vezes carregamos o peso das dores, dos sofrimentos no deserto da vida, mas é nesse momento de solidão, onde as perspectivas se acabam, onde as portas parecem se fechar, parece que não há uma luz no fundo do túnel, onde os gigantes, inimigos de nossa alma se revelam. É aí que Deus manifesta a sua grande misericórdia, vindo a nosso socorro. Eu vejo Deus vindo em direção a você nesta manhã para o socorro. Lá no Salmos 46, foi o salmo que meu pai citou momentos antes de sua morte. Eu nunca esqueço desse texto. Ele diz que Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. Hoje você poderá dizer que o laço quebrou e nós escapamos, porque Deus já preparou o livramento, Deus já preparou a sustentação, Deus já preparou a fonte de água, Deus já preparou pão para a sua vida. Ele vai prover, e você hoje vai ver se cumprir aquelas palavras já citadas aqui da viúva, quando ela foi tomar vasos emprestados, e o profeta disse que era para buscar vasos, muitos. Entretanto, ela trouxe poucos vasos, e aqueles vasos foram enchendo de azeite. Um milagre é o que Deus faz na vida do obreiro, milagre, glória a Deus. E depois que pagou os credores, o profeta disse àquela mulher: vivei do resto. Você não vai ser desamparado. Eu já estou postulando minha aposentadoria junto ao INPS há 2 anos, e ela sempre negada. Agora recorremos ao tribunal e sempre negada, porque eu não dependo da Previdência Social. Eu dependo de Deus, Ele que me sustenta, Ele que me provê
Ainda hoje você crê nisto? Se eu fosse você, eu levantava a minha mão e diria: glória a Deus pela sustentação. Vamos à segunda parte desta rápida reflexão. Deus tem 7 respostas para você no deserto da vida. A primeira resposta é: Ele tem a última palavra para você. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, afastando-se, foi sentar-se defronte a uma distância de 800 metros, e ela dizia: não vou ver morrer o menino. E sentou-se em frente dela. Levantou-se uma voz e chorou. O estado de seu filho Ismael, de subnutrição, de sede, de desfalecimento, foi cortando o coração da mãe Agar, ao ponto do desespero em sua alma. Ela não conseguia ver a resposta do seu drama, senão a morte. Mas para Agar, no deserto, abandonada, rejeitada, naquele estado, só lhe restava gemer de dor e as perspectivas que acabaram. Mas quero dizer-lhe que não se acabou. O grito agonizante daquela alma aflita chegou diante de Deus. E Deus tem a resposta quando tudo acaba. Deus tem hoje uma porta aberta para você. Deus tem hoje uma nova perspectiva para a sua vida. Deus tem novos horizontes para a sua vida. Os Salmos, um deles diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tenha certeza que Deus tem a resposta para você. A resposta não é aquele diagnóstico médico. A resposta não é aquela situação de que foi indeferido o seu pedido na justiça. A resposta não é aquela de uma crise, de um problema que parece não ter solução, as causas impossíveis. A solução e a resposta está com Deus. Ele tem a última palavra para você. Deus tem a resposta esta manhã para você, meu caro irmão. Vamos à segunda resposta de Deus. No deserto, Deus providenciará uma alternativa. Se não houver caminho, Deus vai abrir um caminho. Se a porta não estiver aberta, Ele vai abrir a porta. Ele tem uma alternativa para você. Creia que Ele está abrindo agora fonte de águas. Imagine se nós pudéssemos ver quantas águas Deus está providenciando para a sua superação, para a sua sustentação e também para a sua provisão. Ele está provendo. Ele tem uma alternativa. Porque quando eles abriram os olhos, viram o poço. Às vezes a gente não enxerga nada senão miragem, né? Miragem. Mas Deus tem coisas que nós não entendemos, que não estão ao alcance dos nossos olhos. Porque a Bíblia diz assim: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são estas que Deus preparou para você, para aqueles que o amam. Então tenha certeza que Deus, nas suas respostas, tem uma alternativa para você. Às vezes olhamos para todos os lados e dizemos: não há jeito, essa situação aqui está acabada, não tem jeito mais. Mas isso é você dizendo, não é Deus dizendo. Deus não conhece o impossível. Deus não conhece o invisível. Deus não conhece o incrível.
ele se defronta com a sua fé, com a sua atitude de ânimo. Nesta manhã, renove o seu ânimo diante de Deus, que Ele já tem uma alternativa para você. Você não buscava algo na sua vida? Eis aí a alternativa de Deus como resposta para você. Você vai voltar para o seu campo com esta alternativa. Você vai voltar para a sua congregação com esta alternativa. Você vai voltar para o exterior, para o país de onde veio, com esta alternativa. Veja Deus trabalhando na sua vida nesta manhã, e Ele trabalha com métodos e recursos que nós não entendemos. Ele tem os meios certos para agir. Diga como o profeta: agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Receba aí a alternativa como resposta de Deus para a sua vida. Deus nunca o deixou e jamais o deixará. Ele está presente nas suas lágrimas, Ele está presente no seu deserto, Ele está presente na sua peregrinação, Ele está presente no seu ministério. Talvez você está dizendo: já estou ficando velho, não tenho as mesmas forças, não tenho a mesma voz. Deus sempre tem uma alternativa para você. Ele está cuidando de você, Ele está renovando hoje, aqui de manhã, nesta escola bíblica, as suas energias, a sua força, a sua saúde. Você vai sair daqui diferente. Alguém vai dizer, quando você chegar lá no campo, lá no interior, em qualquer lugar que você chegue, vai dizer: você está diferente, você está mais novo. O que é que aconteceu com você? Foi Deus trazendo uma alternativa para a sua vida. Receba esta palavra e comece agora a acreditar que Deus vai mudar a sua situação. Eu sempre tive pressão alta, geralmente 17/11, já de ser hereditário da minha mãe. E esses dias lá nos Estados Unidos, eu levei um susto, fui medir a pressão. Depois de 20 anos, ela estava 10/7. Eu falei: não estou entendendo o que está aqui, esse aparelho não deve estar bem não. Tornei medir de novo a pressão. E a pressão do velho, eu não posso falar velho, porque nós estamos aqui diante de um homem forte. Eu sempre disse que Deus fez o pastor José Wellington e jogou a forma fora, né? 80 anos... E eu vejo ele subindo essas escadas aqui de um jeito que eu não consigo subir, irmão. Entendeu? É Deus que dá isto, força a seu líder, a seu ministro, a seu pastor. Deus está dando força para você. Deus está agora trabalhando na sua saúde. Deus está trabalhando no seu emocional, como ouvimos também nesta manhã. Deus está trabalhando na sua família. Deus está trabalhando no seu ministério. E quem sabe aquela placa que está nos veículos dizendo assim: como estou dirigindo, nós vamos parafraseá-la e dizê-la de forma diferente: como está sendo o meu ministério, ele vai ser maior agora no fim do que no princípio. Sabe o que Deus está dizendo a você? O que disse a Jó: o teu estado, na verdade, primeiro parece pequeno, mas o teu último estado crescerá em grande maneira. Aleluia! É por isso que não podemos desprezar, como disse o profeta Zacarias, o dia das coisas pequenas. Não é? Não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. Vamos para a terceira resposta. Estou aqui meio envolvido no horário para cumpri-lo. Pode ser que eu nem cumpra todo, mas vamos devagarinho aqui. Número 3. Deus tem a resposta para saciar a tua sede e as tuas necessidades. Você crê nesta palavra?
Diga comigo: Deus tem a resposta para a minha sede e para as minhas necessidades. A Bíblia diz que os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas olha o que Deus diz: mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não te desampararei. Abrirei nos rios altos desnudos e fonte no meio das águas. É Deus falando com você. Tornarei o deserto em açudes de águas. E falar isso aqui em São Paulo, né, irmãos? Deus vai transformar açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acaia, a murta, a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro, e tudo, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Essa é a resposta. Deus está saciando a tua sede, Deus está suprindo as suas necessidades. Você pode dizer como Paulo, lá em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus eu sou mais do que vencedor. Você pode declarar também ainda nesta manhã que você tem suprida todas as suas necessidades. Segundo os socialistas, existem 31 necessidades básicas, mas além destas necessidades básicas, Deus suprirá todas as suas necessidades através de Cristo. Vamos para o número 4, resposta de Deus, número 4, para você que encontramos aqui. Deus derrotará os teus medos. Deus derrotará os teus inimigos. Não temas. Deus está ouvindo a voz do menino. Deus está ouvindo a sua voz. Não temas. Não tenha medo do deserto. Não tenha medo da peregrinação. Não tenha medo da caminhada no ministério. Não tenha medo. Deus está ensinando a você viver entre as lutas, a solidão, as fugas, a depressão, a angústia. Ele está agora derrotando os seus medos. Vá com coragem, Deus está com você. Lembre-se que Davi disse nos Salmos 23: ainda que eu andasse pelo vale sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Portanto, não tenha medo, tenha coragem, tenha fé. Deus está presente na sua vida. Declare nesta manhã, mesmo como obreiro: para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Supere agora o medo. O medo não pode tomar conta de nós. E agora o que vou fazer? Eu tenho medo. Não, afaste-se do medo, aproprie-se da fé e creia tão somente no que Deus vai fazer na sua vida. Essa é a resposta. Deus derrotará também os teus inimigos. Eu não vou dizer que
no ministério, na igreja, há inimigos, a gente chama de adversários, né? Mas se eles são inimigos e estão olhando você na trajetória e na caminhada, dizendo, ele não vai, ele vai cair, ele vai tropeçar, ele vai ouvir aquela palavra de Davi também no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, o banquete aqui tem sabor de mel, como canta aí uma cantora. Quem quer ver você derrotado, fracassado, vai ver você sempre em vitória, abençoado, 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 abençoado. Diga comigo, eu sou abençoado. Quando eu nasci em 1951, lá na Bahia, em Feira de Santana, o meu primeiro slogan foi: nasceu um abençoado. E até hoje, irmãos, maldição não vem em minha direção, porque quando ela vem, Deus já muda a maldição em bênção. Deus transforma, glória a Deus, aquilo que parecia sabor amargo, Ele transforma em doce, porque eu nasci para ser abençoado. Teve uma época em que a luta foi tão grande que umas pessoas quiseram até me pegar fisicamente, e eu passava entre elas, eles não me viam, porque Deus me abençoava, eu estava protegido, eu estava com uma blindagem que nem nos tempos de hoje, com a grande tecnologia, nós temos. E eu quero dizer a você que você está blindado, há uma proteção sobre a sua vida. Aleluia, você está blindado no seu ministério, nada vai te atingir. Salmos 91 diz que nenhuma praga chegará à tua tenda, 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz ainda: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A gente procura alguma coisa contra essa pessoa e não consegue mesmo, porque a resposta de Deus é: Ele derrotará os nossos inimigos, eles sairão por 7 caminhos, e vai-se embora, porque eu sou abençoado. Aleluia. Não para ufanismo, para orgulho, mas para crer no que Deus faz em nossa vida. Vamos para a resposta número 5. Deus restaurará os teus sonhos e fará você viver de novo. O seu sonho não está morto, ele está muito vivo. Deus vê o teu sonho. Às vezes este sonho tem um conteúdo comprido, largo. Às vezes ele é a longo prazo, o sonho. É só lembrar de José. José sonhava, diz que ele teve um sonho. Eu tive um sonho. E ficou 13 anos sem ver os sonhos cumpridos. Sabe o que é isso? É Deus colocando o homem na sala de espera, dizendo: olha, espere um pouco aí, o sinal ainda não tocou, então, mas ele vai tocar. José sabia que seus sonhos seriam cumpridos, mas como homem, chega um momento em que desfalece o ânimo. 13 anos, e chega lá na prisão, junto a José, um padeiro mor e um copeiro mor, e eles só ficam 3 dias. Olha como Deus faz. Entenda como Deus quer agir na sua vida. Lembre-se que a resposta de Deus é que Ele vai restaurar
os teus sonhos. Ele vai fazer você viver de novo. E o padeiro teve um sonho, e o copeiro teve um sonho, contou para José, e José interpretou o sonho dos dois. Diz: olha, você que é padeiro vai morrer. Virão as aves dos céus, tal. Você que é copeiro, há uma acusação de que você estava envenenando o rei. Você será restaurado e reconduzido no seu cargo. E aquele José agora pede uma mãozinha, né? Para exatamente aquele copeiro. Quando você chegar lá e estiver servindo o rei, lembra-te de mim. Eu quero dizer para o irmão que quem lembra de você é Deus. Deus não esquece de você. Deus está lembrado dos teus sonhos. Estão nas mãos de Deus os teus sonhos. Não peça ajudinha, não peça aí, faça um atalho pedindo a alguém. Não, aguarde, a seu tempo Deus vai restaurar o seu sonho. Chegou a vez de José, e José foi diante do do rei, foi diante do rei, tornou-se governador, porque Deus restaura os nossos sonhos. Mas lembre-se que José não chegou à toa, irmãos. Eu estou orando para José Wellington, pastor Júnior, para Deus me dar uma palavra naquela expressão de Paulo, quando ele disse assim: filhinhos, por quem eu sinto dores de parto. Homem com dor de parto, já pensou? Até que vocês sejam formados em nós. Filhinhos, por quem eu sinto dores. Imagine, quem vê você aqui não sabe por onde você passou, a trajetória que você passou. Quem viu José lá, governador, o salvador da pátria naquela época de fome e de miséria no Egito, o maior império, a maior civilização, não sabia o que ele passou. Jogado na cisterna, odiado pelos irmãos, tomaram-lhe a capa, lhe venderam como bugiganga no deserto, porque os midianitas ali eram uma espécie de mascates no deserto, os beduínos, nômades. Foi vendido como mercadoria, irmãos. Nem nome, nem pessoa, nem jeito ele tinha. Foi lá para a casa de Potifar, e lá vai José. Ninguém sabia. Quando lhe viram no trono, não souberam da sua trajetória. Eu quero dizer ao irmão aí que está presente nesta manhã, que Deus vai restaurar o seu sonho. O plano, o projeto que Deus tem com a sua vida, ela vai se cumprir. Ele vai se cumprir. O sonho não será frustrado. No mês de janeiro, nos Estados Unidos, se comemora o dia de Martin Luther King Jr., o homem que dizia: eu tenho um sonho, o sonho da sua nação. E o seu sonho, muitos anos depois, foi realizado exatamente nos Estados Unidos. Por quê? O sonho é algo que Deus prepara para a nossa vida. Tem gente que diz: eu não tenho mais sonho, porque nem sono eu tenho, né? Mas esta manhã, lembre-se que Deus está restaurando os seus sonhos. Deus está dizendo: abençoar-te-ei. Você será próspero, você será fecundo. Eu vou multiplicá-lo extraordinariamente. Olha o que Deus está dizendo: eu vou gerar príncipes e farei de você uma grande descendência. Seja abençoado agora, meu caro irmão, quando se aproxima o momento do nosso almoço. Vamos para as duas últimas respostas de Deus dentro do nosso tempo aqui. Diz, número 6, Deus mudará a tua sorte
Deus mudará o teu humor. Viu Agar um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. O que Deus está dizendo é que óleo de alegria Ele está derramando sobre você, e não óleo de pranto. Deus está vestindo você de louvor, e também Ele está revestindo o seu espírito angustiado. Ele muda a sua sorte. Quando Esther ouviu a sua sogra Noemi dizendo: você pode se despedir, porque o seu esposo, meu filho, morreu. Ruth. E aquela Ruth se dirige à sua sogra e diz: não me instes para que te deixe. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde pousares tu, eu ali também pousarei. Onde morreres tu e fores sepultada, eu também ali serei sepultada. Mas eu não troco esta palavra. E Ruth acompanhou sua sogra Noemi de volta a Belém. E no capítulo 2, quando Ruth vai para os campos de Boaz para receber a parte dos pobres, as respigas dos segadores, lá no texto, depois os irmãos poderão ler, capítulo 2 de Ruth, diz que Deus mudou a sorte de Ruth. E lá no final do livro de Ruth, Deus dá o filho que Noemi desejava, mas nasceu de Ruth, e ela deu o nome de Obed. Obed quer dizer: tudo dá certo, vai tudo bem, vai dar tudo certo, viu? Deus está acompanhando os seus passos, Ele está mudando a sua sorte. Comece a sorrir, mude o seu humor agora. Você está sendo filmado pelo céu, mude o humor. Deus está garantindo a sua sorte, Deus está abençoando você. Eu não conheço obreiro azarado, eu não conheço obreiro zebra, eu só conheço o obreiro de sorte. E você pode dizer: eu tenho sorte, Deus garante a minha sorte. A tua descendência será abençoada. A última resposta de Deus para você: Ele vai promover a esperança para você. Você não vai dizer que a esperança é a última que morre. Você tem certeza da viva esperança que há em você. Tem muita gente que pensou que você morreu, mas você tem esperança, você está vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. E a última resposta de Deus é que Ele está promovendo esperança, mesmo que seja aquelas folhas da árvore chegando depois da primavera, caindo no outono sobre as águas. Deus levantará de volta a árvore. Você tem esperança. O que fazer quando faltar pão e água? Muito obrigado, irmãos. Graças a Deus por esta palavra. Amém? Vamos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. 2 horas nós vamos retornar, orando, buscando a presença do Senhor, crendo que o Senhor vai continuar falando nesse dia conosco. Amém? Vamos orar para que
nosso organismo esteja preparado para receber o alimento que nós vamos receber agora. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Edson Mello para fazer essa oração. Agradeço a Deus, agradeço mais uma vez o meu pastor por esta rica oportunidade. Amém. Oremos, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, em Teu nome, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã agradecendo, Senhor, por tudo quanto nós temos ouvido. Te louvamos, Senhor, pela mensagem que é edificante, rejuvenescedora, Senhor, que temos ouvido, e pedimos, Senhor, a Tua bênção para que continuemos debaixo da Tua bênção. Abençoa a Tua igreja, os Teus servos, os Teus obreiros que aqui estão reunidos. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém.